quando eu tinha 14 anos de idade, numa igreja presbiteriana independente lá em Araraquara, eu fui num culto como de comum, e eu me lembro que eu vi o pastor pregando lá na frente, eu lá no fundo, atrás dos bancos, eu olhei o pastor e pensei assim, deve ser da hora pregar. Eu pensei desse jeito, deve ser da hora pregar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um TronoCast Podcast. Hoje aqui estou no lugar do Deco Marquardt como âncora desse episódio maravilhoso. Vamos hoje falar sobre missões. E antes de apresentar aqui as figuras ilustres da minha mesa, eu queria ler um textinho que está lá na Bíblia, em Mateus 28, e fala assim. Mateus 28, 18, fala assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pensando nisso, o TronoCast resolveu trazer aqui dois missiólogos, pessoas experientes nessa área de missão, pessoas que deram suas vidas aí para poder ensinar e também viver essa experiência de missões. Comigo aqui ao meu lado, hoje, Renata Dornelles, minha maravilhosa esposa. Hoje ela é coordenadora de missões da IP do Estreito, também está aqui para contribuir. Dá um oizinho aí, Rê. Oi, pessoal. Pode dar um oi melhorado? Eu estou no início do podcast, ainda estou meio nervosa. Mais pra frente, pode ser? Não, tá, tudo certo. Parece que a mulher... A gente precisa de ter alguns segundos para botar o teu nome ali, meu amor. Isso, tá bom, tudo entendi. certo, né? Parecem homem e mulher, né? Parece, não, só parece. Marido e mulher. Estamos aqui com o Tim Carriquer também. Fala, Tim. Olá, pessoal. Isso, Tim, grande amigo aí, já parceiro desse ministério, nos ajudando muito sempre, como sempre. E hoje, nossa figura também o Felipe está aqui com a gente hoje para nos contribuir com todo esse conhecimento. O Felipe é pastor hoje na Igreja do Nazareno, né, Felipe? Isso mesmo, muito obrigado pelo convite. Oi, pessoal, foi aprovado? Foi. Tudo certo? Não, tá tudo certo, ficou bom, já deu para botar o teu nome já ali, deu? A galera te conhecer. Ok, ótimo. Ok, gente, vamos lá. Felipe, e aí, conta um pouquinho da tua história, cara. O que tu tem para nos falar aí na tua infância? Como é que foi, como é que era a tua família? Você já era filho de crente ou não? Conta um pouquinho lá da tua origem. Muito bem. Bom, me chamo Felipe Flaneto, né? Sou pastor da Igreja do Nazareno em Campinas. É uma alegria estar aqui em Floripa, nessa cidade tão bonita com vocês. Do lado do Tim, que é um monumento nosso aqui da Igreja, do Movimento Missionário Brasileiro e da Igreja brasileira. Prazer estar do lado de vocês aqui e compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito, né? Bom, só um pouquinho, Felipe. Tim, que legal que ele te chamou de monumento e não de múmia, né, cara? Pois é. Tu ficou cabreiro, eu te conheço, tentando Tim. pensar como responde a um monumento, né? Monumento é morto, não é? Ainda não, né, Tim? Meu Deus. Tem gente que faz assim, uns dos dinossauros nossos, mas eu não verdade. Ou pode pensar que é uma pedra, né? Que é uma... Não, se for uma pedra bem ativa, né, Felipe? Sim, com Pedro, certeza. Pedro. Produzindo ainda. Desculpa, mas essa eu não me aguentei, né, Felipe? Pode continuar, por favor. Você vê a convivência que nós temos, né? Tá ótimo, tá ótimo. Isso aqui é bom. Estamos em casa, estamos Em em casa, em Isso aí. casa. Bom, eu sou novo ainda, tenho 32 anos. Você falou assim, estamos aqui com aqueles que deram a sua vida. O Tim já deu sua vida bastante. Não, mas ainda, eu ainda tem estou vida construindo. pra dar. Tem? Não dei ainda. Gente, tá querendo me Tá, enterrar? tadinho, eu acho que Desde começou que eu cheguei aqui. tenso, começou tenso. Bom, eu ainda tenho muito ainda para fazer juntamente com o Tim. Oh, Graças glória, a Deus, glória. graças a Deus. Mas eu tenho 32 anos, essa minha caminhada com Deus tem sido muito boa. Meus pais, assim como a maioria dos brasileiros, meus pais eram católicos e eu nasci num berço católico, vamos dizer assim. Mas não eram praticantes, não iam na igreja, não se envolviam como uma boa parte da população brasileira. Depois, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, eu sou de Campinas, meus pais se converteram na igreja presbiteriana. Qual? Presbiteriana independente, inclusive. melhorou. Em Campinas. Aquele central? Ixi, aí você Não já sabe, me pegou, né? não sei, porque eu era muito novinho, Tudo não bem. sei. Mas eu sei que meus pais depois se mudaram para Araraquara.
E nós saímos de Campinas, morei 10 anos em Araraquara. Mas, infelizmente, meus pais se divorciaram quando eu tinha 9 anos de idade. E isso foi um marco muito grande para mim, um marco realmente na minha vida, como infância, adolescência, até os dias de hoje. Isso para qualquer família que sofre com a dificuldade do divórcio. Mas mesmo assim, meus pais sempre foram muito ativos, muito presentes comigo. Tenho pais excelentes, pai e mãe, né? Excelentes. E depois do divórcio, eu acabei me distanciando da igreja, me distanciando de Deus, de não querer mais saber, apesar de que ia nos acampamentos de carnaval, ia para a festa lá da igreja, mas não queria saber do Senhor de fato. Quando eu tinha 14 anos de idade, numa igreja presbiteriana independente lá em Araraquara, eu fui num culto como de comum, e eu me lembro que eu vi o pastor pregando lá na frente, eu lá no fundo, atrás dos bancos, eu olhei o pastor e pensei assim, deve ser da hora pregar. Eu pensei desse jeito, deve ser da hora pregar. Né? Eu voltei para casa, falei com a minha mãe só faltava ter cox, não usar brinco e andar de saia, né? Para ser aquelas irmãs do reteté. Ela virou para mim e falou assim, filho, contei para ela isso, ele falou assim, filho, você tem um chamado pastoral. Eu virei para minha mãe e falei assim, jamais, nunca vou ser pastor. Olha só. É aqueles desafios, né, que a gente faz e Deus falou assim, challenge accepted. Então, eu vou aceitar esse desafio. E dali para frente, eu tinha 14 anos de idade, minha vida foi só piorando, assim, emocionalmente, vida com Deus e as coisas erradas que eu comecei a me meter. Eu sofria muito com depressão, de não querer mais viver, tristeza, angústia e eu cheguei até a cogitar, pensar assim, em suicídio, algo tirar minha vida, porque não tinha alegria. Mas, graças a Deus, nunca cheguei de vias de fato, nunca nem cheguei a tentar. Deus sempre foi preservando a minha vida de alguma forma. Cuidando, né? Exato. E eu acredito também, assim, no mundo espiritual, que num dia que Deus me chamou para o ministério, não que Satanás antes não tivesse tentado destruir minha família, que sim, tentou mas aí era todas mais as formas. forte, com certeza. Exatamente. Então ele veio com todas as investidas. E dali para frente minha vida foi de mal a pior. E aí eu me lembro que meu pai já tinha voltado para Campinas com o divórcio. Eles ficaram em cidades diferentes e tu... Isso, eu tem morava irmãos? com minha mãe. Tenho um irmão mais velho, 3 anos mais velho. E aí vocês ficaram com ela? Exatamente, em Araraquara, e meu pai voltou para Campinas. Minha mãe é de Minas Gerais, Passos, mas eles se conheceram em Campinas, foram para Araraquara e com o divórcio meu pai voltou então para Campinas. E meu pai ia numa igreja batista. E eu ia lá, eu fui num culto. E nesse culto eu fiz uma oração para Deus no início do culto, que fazia muito tempo que não orava. E Deus tocou no meu coração assim, eu vou falar contigo. Falei, ok. Aí passou a abertura, a oração, intercessória, louvor, pregação e nada de Deus falar comigo. Falei, tá bom. E aí? Isso tu já tinha que idade? Eu tava para quase 15 anos de idade, praticamente 15 anos. Entre 14 e 15, que Isso. foi o mais turbulento ali. Isso. E aí, no culto, eu sentado ali no banco, eu me vi pegando a mala assim, de mudança, colocando minhas roupas e saindo da casa da minha mãe para morar com meu pai. E eu, sabe como que é a vida longe dos caminhos do Senhor. Então eu brigava muito com meu pai, brigava muito com minha mãe, não queria saber de Deus e não queria saber de nada, né? E morar com meu pai ia ser muito difícil para mim, porque eu sou até hoje protetor da minha mãe nunca se casou, então tem aquela questão de filho, cuidar da mãe, essas coisas tudo, né? Aí eu não queria saber. E brigando muito com meu pai também, apesar de amá-lo sempre, amei muito, mas adolescente, sem juízo na cabeça, não tinha uma boa obediência aos pais. Então, naquele culto, eu vi isso e eu virei e falei assim, né, no meu coração, sim, eu mudo e vou para a casa do meu pai. Foi assim, eu entendi que era Deus me chamando para mudar para a casa do meu pai. E naquele momento, eu chorei igual uma criança. Mas chorei. Ali foi minha conversão. Parece algo estranho, né? Falei assim, como assim conversão? Você não falou de Jesus? Você tá já falando era convertido, né? Não. Como que é um negócio desse? Eu entendo assim, conversão não é só
acreditar que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, está dentro do Pai, porque isso pode ser apenas algo intelectual, uma crença, um credo, mas ele não era o meu Senhor, ele não era dono das minhas atitudes, dos meus sonhos, da minha vida. Porque tem muita gente que fala assim, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Salvador que todo mundo quer, né? Quem não quer ir para o céu, né? Agora, seus senhores... Religiosidade, né? Legalismo, talvez. Exatamente. Então, eu ia muito na igreja com meus pais, mas eu não tinha convivência com Deus, não tinha comunhão com Deus, não obedecia a Deus. E ali eu disse sim, ou seja, eu disse para Deus, o Senhor manda na minha vida. Então, ali eu chorei. E o bonito foi assim, meu pai, ele... como qualquer pai que ama o seu filho, quer estar perto do seu filho, ele estava triste porque no dia seguinte já ia sair e voltar para casa da minha mãe. Só que naquele dia de manhã, meu pai acordou sabendo que no dia seguinte ia sair, mas Deus falou assim, ó, fique feliz, porque hoje é dia de alegria. Ele não entendeu. E à noite, então, eu tive um encontro real com Jesus. Olha. E ali foi uma mudança drástica na minha vida. Eu saí de Araraquara, mudei realmente no meio do ano, final do semestre, fui para Campinas, e nessa minha conversão, Deus falou duas coisas ao meu coração, né? Eu não tinha razão de viver e não tinha felicidade, né? E aí Deus falou assim, ó, a sua alegria vai ser ler a palavra de Deus e ouvir cânticos que me adorem, que me exalte. Deixou bem claro, sua alegria vai ser ler a Bíblia e ouvir louvores. E a sua razão de existência é me servir. E aí, imediatamente, trouxe à memória toda aquela palavra da minha mãe, obviamente Deus, através da minha mãe, que lá no culto, né, do chamado pastoral. E ali, então, foi minha conversão real. E eu tinha mais ou menos 15 anos, então eu fui para casa do meu pai. Aí foi todo um processo de pedir perdão, de ser transformado. Eu era viciado em rap, nada contra rap, tá, querido? Eu gosto, mas eu escutava muito Racionais, Facção Central, RZO e tudo mais, assim, era, assim, MV Bill. E eu tava muito submerso no mundo que ensinava muitas coisas, falava, aí eu tive que ir tirando aquilo aos poucos, me desvinculando da minha vida passada. E graças a Deus, o chamado pastoral foi confirmado com o Senhor na minha conversão. E eu conto sempre a minha história do meu chamado e conversão juntos, porque caminham juntos, né? Eu estava falando tanto antes da minha conversão, como eu não tinha razão de existência e felicidade, e a minha conversão trouxe exatamente isso, uma palavra de Deus, ó, você vai me servir. E trouxe à memória justamente a questão de estar no ministério pastoral. Tem gente que acha que chamado só pode ter um, assim, no sentido ministerial de função, né? Eu entendo que eu nem me apresentei aqui direito, mas além de pastor, me envolvi com missões, a área missionária, fui missionário em Peru, Paraguai, e foi dali que aos poucos Deus foi trabalhando na minha vida ali na Igreja Batista, depois fomos para a Igreja de Nazareno, então perambulei um pouquinho por aí. Acho que tá bom por enquanto, né? Não, tá ótimo, né? Esse chamado missionário, aproveitando que tu falou que foi missionária nesses países fora do Brasil, né? Ok, se convertesse e Jesus te chamou. Mas como foi esse processo, né? Tu já foi para o seminário, virasse pastor e fosse missionário, ou tu aceitou o chamado, fosse missionário e depois pastor? Como que foi essa ordem aí? Caminharam juntos também, porque como foi? Eu, com 15 anos, fui para casa do meu pai, então fui para Campinas, lá morar com meu pai, e fui na Igreja Batista, né? Fiquei lá, uma igreja muito envolvida com missões, e o meu primeiro ministério na igreja foi cuidar do mural. Hoje eu acho que as igrejas quase não tem aqueles murais, sabe? Que tinha o negocinho da alfinete, colocar lá. Os comunicados semanais. Tem um mapa mundi. Sempre tem ali os notícias, alguma coisa, né? Hoje as igrejas não tem mais, né? Mas ali tinha aquele mural. E o meu primeiro ministério foi cuidar do mural. E então eu tinha duas responsabilidades lá. Por as notícias missionárias, e ali foi impactando meu coração. E também eu tive a ideia de pôr devocionais lá. E aí eu sempre falo assim, olha, não menospreza os inícios, porque tem gente que
só pregar na maior igreja, ser o maior ministério, que dá mais visibilidade. Mas foi ali que Deus começou a falar no meu coração, porque eu me lembro, para trazer notícias missionárias, além dos próprios missionários que tinham da igreja apoiada, que trazia as cartas, que enviava por e-mail, né? Também eu ia nos blogs da vida, e eu encontrei lá o blog da Portas Abertas. E foi me impactando muito as notícias da Portas Abertas. Olha só as dicas, a Renata, né? É A muito Renata lindo, né? faz bastante isso. É muito lindo, né? Porque não tem como não se impactar, né? Imagino tu ainda adolescente, se eu fui impactada agora, Sim. não adolescente. Não tão adolescente, né? Não tão adolescente, mas imagina tu, né? Adolescente vendo ali, né? Eles lá servindo com a vida integral, né? O que me impactava é ver o sacrifício que a igreja sofredora, perseguida, e iam para frente, e eu olhava para minha vida, apesar de já ter se convertido, né? De verdade, mas meu pai me deu uma Bíblia de estudo grandona. E eu tinha vergonha daquela Bíblia de estudo. 15 anos de idade, com uma Bíblia gigantesca, assim, andando na rua. A do Ricardo até hoje. Adoro essa Bíblia de estudo, velho. A dele a gente até sente hoje, o peso da palavra. Dá pra expulsar demônio com a Bíblia. Sim, tu dá na cabeça do demoniado, ele sai na hora. Na hora. Agora é tudo celular. Tudo celular. Aí eu andava eu tinha até uma técnica. Se eu andava na rua, por exemplo, se a rua estava do lado esquerdo, eu pegava a Bíblia, jogava a mão contrária da rua, embaixo da axilas, né? Porque é assim que crente anda, né? E aí encobria, né? Pra ninguém ver. Mas olha. Coisa de adolescente. Coisa, aí eu. Era crente espião. 007, tava sempre camuflado ali. Mas aí eu falo assim, como que pode eu ter vergonha? E sendo que tem gente que morre por Cristo e tudo. Sim. Então, eu tinha, literalmente, todo dia eu entrava e via todas as notícias. E aquilo foi impactando o meu coração. Mas, nesse inteirinho, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, toda a minha família saímos da Igreja Batista e fomos para a Igreja do Nazareno. Estou falando meu pai, né? E nós fomos, então, para a Igreja do Nazareno. Lá, eu fui fazer parte de um ministério de evangelismo, de praça. E ali eu me lembro que Deus já estava falando no meu coração com essas notícias, portas abertas, tal, e o meu coração já se aquecendo, mas o que se confirmou, selou, foi quando eu fui para uma viagem de final de semana, assim, para uma cidade do lado, e saímos evangelizar, e, cara, eu amei fazer aquilo, de pregar a palavra, de anunciar. E aquilo queimou meu coração, eu falei assim, não, é isso mesmo que Deus quer. E eu até gosto de falar isso porque o processo de chamado de Deus para cada um é diferente, não é uma caixinha uniforme, só daquele jeito. E até assim, a forma que Deus me chamou para o ministério pastoral e missionário foram distintos. O pastoral foi assim, uma tacada só, foi um dia só. Eu fui no culto, voltei, minha mãe falou, pronto. Agora o missionário não, foi um processo. Eu me envolvendo, lendo, e ali Deus foi aquecendo o meu coração. E amém, Deus faz de formas diferentes. Isso é muito lindo, né, Felipe? Porque os jovens que estão ouvindo, né, aqui o teu testemunho, podem estar passando justamente por essa fase, né? E tem muito divulgação agora de qual o meu propósito. Qual o meu propósito? Aí tanto jovens quanto, né, adultos já se questionando, tá, mas eu não sei qual é o meu propósito, né? E até alguns entrevistados que a gente já teve aqui anteriormente falavam sempre isso, né? O que o Espírito Santo tem falado contigo? O que aquece realmente o teu coração? Né? O propósito, olha para isso, né? Eu acredito que todos têm o mesmo propósito, glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Aí nós temos direcionamentos diferentes. Cada um vai ter um direcionamento ministerial diferente. Dentro da área assim, da vocação, nós chamamos de chamado específico, vocação específica, vocação universal. E aí nós vamos ter essas questões que eu não vou entrar aqui na área teológica. Mas no meu caso, eu entendo perfeitamente que não se colidem, nem se excluem, mas se complementam. Eu, por exemplo, estou ao lado aqui do Tim. Tim é um pastor e, ao mesmo tempo, missionário. Eu não acredito que um se exclui do outro. Ou o senhor acha que... Não. É que o que me deixa muito curioso, né? Acho que nunca ouvi alguém que teve um chamado para ser pastor e depois se converteu.
Depois teve um Ele chamado tá para matutando isso desde que tu falou, Felipe. Você tá vendo? Você tá vendo como é que é? A ordem é interessante aqui, né? realmente. Mas Deus é criativo, né? Pessoal, tu vai me servir, tu vai ser pastor, mas depois é que o cara se converteu. Mas isso é muito interessante. Mas é curioso isso. Não, eu tô falando, eu tô brincando, mas tô falando sério, né? Às vezes a gente acha que pode escrever um manual de como Deus age, né? E fica difícil. Realmente, eu entendo desta forma. Eu estava até conversando antes aqui, que realmente Deus me chamou antes da minha conversão. É porque eu praticamente cresci na igreja, né? Apesar de não ser fiel ao Senhor, não ter tido essa conversão genuína, mas eu já sabia quem era Deus, já sabia. Tanto é que a minha conversão é estranha. É eu dizer sim para mudar para casa do meu pai. Como assim? Mas é porque eu não adiantava só falar que Jesus morreu na cruz, porque eu já sabia. A questão é se eu queria obedecê-lo. Então, naquele ato de ele falar, muda para casa do seu pai, era eu dizer assim, eu estou submisso à sua vontade. Cara, é estranho, foi realmente isso. Foi da água pro vinho, assim, em questão de meses. Nesse dia que eu só falei, vou mudar para casa do meu pai e tudo foi mudando. É óbvio, tem muitas coisas que até hoje eu tenho que aprender e crescer, sem sombra de dúvida. Mas, assim, da vida que eu tinha para depois, tanto é até a questão de estudo. Eu tenho um irmão mais velho, ele é 3 anos mais velho do que eu. E o meu irmão, ele é um ponto fora da curva, ele é muito inteligente. Ele passou na Unicamp, ele não gostou do curso, ele trancou, ficou 6 meses estudando sozinho, depois passou em medicina, entendeu? Ok, vou estudar sozinho aqui e passo em medicina. Tranquilo, né? Tranquilo, tá fácil. Ele é muito inteligente e ele sempre foi mais velho do que eu, obviamente, mas eu estudei depois dele. Ele sempre foi mais velho que você? Sempre. Ô, Felipe, tu tá com 2 aqui. Ó, e eu também. Hoje é o dia de pegar no seu Não, pé. tem Vou bola, dizer. não tem bola fora da rede, cara. É só Cada gol. coisa interessante é que eu tô aprendendo muito. A gente não sabe, né? Tem tantas coisas de volta no tempo aí, vai saber, né? Mas eu ia dizer que eu sempre estudei aonde ele estudou depois. Sim. Foi seguindo os passos do irmão. Isso, porque é natural ali, os irmãos, né? E era sempre aquela chacota de diferença do meu irmão, eu sou muito mais extrovertido. Comparações. Comparação, né? Meu irmão sempre foi muito mais estudioso, eu não, eu dava muito trabalho e tal. E eu me lembro que a minha mãe me disse que eu, dentre muitas vezes, fui chamado na diretoria por causa de mim, e minha mãe falou pra diretora, porque a diretora disse, o seu filho é o chefe da bagunça. Aí minha mãe falou assim, um dia ele vai usar toda essa liderança dele pra coisa boa. Amém. Tá vendo? Os mais pentecostais, ela profetizou. Glória a Deus. E Deus faz umas coisas assim, né? E realmente o Senhor tinha sempre um propósito, um plano para minha vida, para minha família, obviamente, para todos nós, mas no caso aqui, depois então, da minha conversão, com 16 anos fui para a Igreja do Nazareno, aí fui conhecendo o meu chamado missionário, né? Assim, já um processo mais longo do que o pastoral. E no dia que, então, eu entendi ambos chamados, eu, já com 17 anos, fui para teologia, fazer o seminário. E eu, assim, até essas semanas atrás, eu fui conversar com meus pais, falei assim, por que vocês não falaram assim, filho, você não vai pro seminário, vai pra faculdade, porque tem que ter um trabalho, e não sei o quê. Porque, né, até eu falaria pro meu filho, né, você tá com 18 anos, vai fazer uma faculdade, você quer fazer o seminário? Tudo bem, mas faz uma faculdade. Meus pais nunca falaram isso, eu falei, que imprudência, vocês não falaram, me ensinaram. Mas não, acho que meu pai e minha mãe, acho não, porque eu perguntei, né, estavam tão felizes com a transformação, foi nítido a mudança. Pra tua mãe, tu já tinha o chamado pastoral e ela já tinha essa certeza. Ela jamais ia te mandar fazer a faculdade, né? Não, teu pai podia até ter essa dúvida, mas tua mãe já tinha certeza lá. Aí eles tranquilos, sempre falam assim, meu filho, eu sempre entendi que Deus cuida, sustenta. Então, eu fui para teologia, seminário, com 17 anos. Aí, com 20 anos, eu fui para o campo missionário. E eu já tinha certeza do meu chamado de missionário pastoral, mas eu fui num congresso da Igreja do Nazareno na Argentina, e lá um pastor virou e falou para mim assim, nós estamos precisando de missionários no Paraguai e vai passar um período no Peru. E eu confesso que na hora eu falei assim, não quero, porque eu quero ir para África, Ásia. Porque Portas abertas. A é, influência do Portas Abertas. Exato. 15 anos atrás, a gente falava de missões, a gente só pensava em África e Ásia. A gente não pensava em outras áreas assim, ou se pensasse, não era a ênfase, porque
os missionários mais corajosos, mais, assim, que tem Sim, mais o mundo ímpeto, islâmico, vai pra lá. E aqui nem tô criticando quem vai e quem não vai. Sim, sim. Só que era uma barreira minha. Eu falei, não, os paraguaios são católicos, já ouviram, eu vou para outro lugar. Mas Deus foi desconstruindo todos meus pensamentos lá em apenas algumas horas e dias ali. E aí eu falei assim, eu vou. Aí eu voltei, eu me lembro perfeitamente, voltei no aeroporto, meu pai me buscou, porque eu morava com ele. No carro, virei pro meu pai e falei assim, pai, todo mundo já sabia, te chamaram missionário, pastoral, todo mundo já sabia. Eu falei assim, pai, Deus me chamou e eu vou para o Peru daqui 4 meses. Porque era assim, eu voltei em maio, eu já tinha que ir para agosto, algo assim. Aí meu pai virou e falou assim, filho, você já é um homem, eu tinha 20 anos, você já é um homem, e Deus vai te abençoar e vai estar com você, e amém, glória a Deus. Meu pai sempre me apoiou. Aí, passou uns dias, liguei para minha mãe, falei, mãe, que ela mora até hoje em Araraquara, falei, mãe, Deus me chamou, vou para o campo missionário daqui 4 meses. Do outro lado tava assim, por quê? E chorava, meu filho, por quê? Mas mãe, eu já tenho chamado, em algum momento eu ia. Tipo, né? Não, assim, eu entendo que são reações iguais, boas. Meu pai e minha mãe me amam. A questão é mais de saudade, preocupação, natural. Mas é o papel do pai, né? A coragem e o da mãe, né? O conforto, o colinho. Mas minha mãe e meu pai sempre, eles foram meus primeiros mantenedores. De oração, de oferta, sempre tive o apoio do meu irmão também, meu irmão hoje é médico, sempre nos abençoou. Então eu fui com 20 anos para o Peru, um processo lá de tanto plantação de igreja, mas também de treinamento, e depois nós fomos para o Paraguai. Eu, no caso, era solteiro na época. Eu já ia perguntar se já tinha a Jéssica aí nesse Não, evento. a Jéssica veio quando eu tinha 24 anos. Eu voltei do campo missionário, minha esposa, ela é goiana, nasceu em Jataí, Goiás, mas foi criada no mundo inteiro aí, porque o pai dela vivia mudando por causa do trabalho. Ela já morou, inclusive, na Bolívia, morou no Nordeste, no Sul, no Norte, várias partes do canto. E aí eu conheci ela quando eu fui pregar na igreja dela em Mato Grosso do Sul, na igreja do Nazareno lá, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já como pastor? Já como pastor, porque eu fui enviado como pastor com 20 anos, já voltei do campo e aí eu fui pregar nas igrejas e lá eu conheci a minha esposa, mas nós fomos namorar só 2 anos depois e hoje estamos casados, graças a Deus, bem casados, felizes. Você não foi tão ligeiro quanto o Tim, que se apaixonou no primeiro dia que viu a Marta na primeira visita, né, Tim? Tem essa história, o Tim conta essa história aí pra gente no podcast dele. Oh. Se você não viu essa história, confira o podcast do Tim ali, porque é muito legal, gente. O americano chegando no Brasil é uma piada ali. Então, eu não sabia disso. Você veio solteiro pro Brasil, é isso? Vim. Cheguei em Campinas, São Paulo. Olha aí. Cheguei sábado, depois do dia de Ações de Graça. E domingo de manhã nos levaram para a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Olha só. E lá estava a Marta na escadaria. Dentro de um mês a gente estava namorando, 1 ano depois a gente casou. Nossa! Esse amor à primeira vista. Foi. Que coisa. Aí ele disse que tinha propósito aqui no Brasil, hein? Ele não ficou com dúvida. Você tá vendo? Né? Ele não teve dúvida. Eu brinco que eu tinha dúvida do chamado missionário até aquele momento. 1 mês de dúvida, então, ele depois teve. resolveu. Quando ele viu a Marta na escadaria, Senhor confirmou que o Senhor me chamou. Mas eu brinco que a minha esposa me deu um fora, porque quando eu fui várias vezes lá para Campo Grande para pregar, aí uma vez eu fui lá, a gente já estava assim de conversa e tal, mas fizemos nada, só conversando. Eu, na verdade, tinha muito medo, porque eu, já como pastor, não queria me relacionar com qualquer pessoa, eu queria ter certeza, porque eu queria casar, não só namorar e tal. E aí eu chamei ela para Campinas, ela foi para Campinas, desceu lá no aeroporto de Viracopos, eu estava no portão recepcionar ela, estava com um buquê de rosas. E aí eu pensei assim, né, vou dar um beijo nela, hollywoodiano, né? E até que antes ela saiu uma mulher assim, falou assim, essa é pra mim. Eu falei, não. É pra outra. E tava todo mundo olhando, né? Todo mundo, literalmente, porque não é todo dia que você vê um cara com um buquê de rosa. Aí a Jéssica saiu, veio na minha direção, eu fui pra dar um beijo nela.
Ela virou a cara, não me deu um beijo. Imagina todo mundo olhando. Esperando. Então, e ela o que vai vira a acontecer? cara. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí eu perguntei pra ela, falei assim, "Ué, você não pediu em namoro, eu não vou ficar com você." Falei, você tem que namorar, pra beijar tem que namorar. Falei, essa é mulher de Deus mesmo, né? Aí foi que tu gostou. Aí eu pedi ela em namoro, aí tudo bem, aí a gente deu um beijo, Não, né? é legal que a turma que tava olhando ficou pensando, ele tava querendo, ele Fez alguma coisa errada. e ela não aceitou perdão. Dar rosas quando... rosa. pode ser, verdade, né? Então, Felipe, eu queria te perguntar um pouquinho da importância que tem missões. Tu não chegou a comentar, mas antes, né, a gente conversou sobre tu ser líder, né, nacional de missões. Eu acho que podia falar um pouquinho para a gente da importância que tem missões no Brasil. Podia trazer um pouquinho desses dados para a gente. Bom, vamos... eu não falei aqui, mas eu sou coordenador do seminário, dou aula de missiologia, teologia, mais um monte de outras coisas. Então, eu gosto dessa área também. Então, só para dizer que, antes de falar da importância de missões, tem que definir o que é missões, porque senão fica meio que é, né? Por que é isso? Eu acho que a gente tem que dizer alguma coisa a título de apresentação, né? A respeito do Felipe. O Felipe, ele é um jovem líder dentro do movimento missionário brasileiro, muito ativo na Associação de Missões Transculturais Brasileiros e participa ativamente, é uma pedra fundamental de um departamento, esqueci exatamente o nome do departamento, mas ele vai dizer, Departamento de Pesquisas Estatísticas sobre a obra missionária. E também participa, né, da equipe editorial da Bíblia Missionária de estudo. Então, esse aí foi o Tim que me puxou. Está bem envolvido, né, com vários movimentos, Vocari, Perspectivas, a MTB, então... E recentemente eu assumi o papel de pastor titular numa igreja do Nazareno lá em Campinas. Então eu estou também indo para esse campo aí. Eu nunca imaginei, falei que nunca ia ser pastor, né? Já fazem 12 anos e agora pastor titular, olha que loucura. Então Deus sabe de todas as coisas, eu estou agora reconciliando a agenda, aprendendo a ficar mais em casa, mais em Campinas, mas ao mesmo tempo com um olhar assim para o mundo. Os pastores lá, porque a igreja do Nazareno, para ser pastor, você tem que ser entrevistado todo ano. Leva aí no mínimo 5 anos você sendo entrevistado todo ano por uma bancada de pastores, tanto na área teológica, bíblica, manual, da nosso governo, tem tudo isso. E ele sempre perguntava para mim, Felipe, você é mais pastor ou mais missionário? O que você é? Aí eu fugia, né? Eu falei assim, eu sou um pastor com visão missionária e um missionário com coração pastoral. Falasse isso 5 anos. Eu fiquei falando isso por 7, eu fui entrevistado por 7 anos. Alguns são entrevistados até mais, mas eu fui 7 anos. Mas, voltando para a pergunta, desculpa. Não, sobre a importância de missões no Brasil verdade, e como é que está o Eu ia falar a definição de missão. A definição que eu utilizo, missões são as atividades da igreja para cumprir a missão de Deus. A missão de Deus, aí vai ter uma discussão bem grande do que é, o que não é. Talvez o Tinta aqui até pode dar a definição dele, o que ele crê. Tem opiniões diferentes. No caso, a Missio Dei, missão de Deus, de forma sucinta, poderia dizer que é a glorificação do santo nome de Deus e, no caso da adoração, então, o nome de Deus, a Missio Dei, que é o propósito de Deus que ele tem para o mundo, para a sua criação, de levá-lo e reconciliar consigo mesmo, não só os seres humanos, mas toda a sua criação para com Deus. Estou aprovado, professor? Nota 10. Não sei, né? Vai que qualquer coisa você lê um Não, livro. depois de 7 anos ali, né? Mas as missões são as atividades, então, da igreja para chegar a cumprir a missão de Deus, né? Agora, essas atividades podem ser distintas, amplas, várias formas, né? Que a gente tem a ideia de missões só de evangelização, de envio missionário, mas não é apenas isto, não é apenas a evangelização, não é apenas o envio missionário, mas esse sal e luz na terra aqui e o mais longínquo local, né? Alguns vão dizer missional e missionário ao mesmo tempo, né? Missional mais no âmbito aqui local, regional, e missionário mais no âmbito transcultural, mas aí depende da sua forma de entendimento. Mas
a importância das missões, eu creio assim, tem várias frases de efeito, né? Que não são da minha autoria, mas eu concordo que as missões são o motor da igreja, a chama que faz a igreja estar viva até hoje. Porque o Senhor que, com a descida do Espírito Santo em Atos 2, inaugura a igreja ali, e nós vemos que só existe até hoje porque há homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, que vivem o evangelho. Porque se não vivesse, a igreja ia parar, ia morrer no mundo, né? A gente vê histórias até hoje, infelizmente, de locais no mundo que já foi muito cristianizada, já foi muito com muitas igrejas, homens e mulheres que adoravam a Deus, e hoje não. Então, por quê? Porque deixou-se de evangelizar. Leslie Newbigin, ele foi um missionário na Índia, e quando ele voltou para a Inglaterra, ele viu que, ele tem uma frase que ele diz assim, que fomos evangelizar os pagãos, mas nós nos tornamos pagãos. Então, porque se esquece de ser luz aqui. Incrível que pareça, a igreja inglesa, ou o país da Inglaterra foi um dos países que mais enviou missionários no século XIX e XX, até meados ali, na metade do século XX, mas deixou de olhar para si, né, e foi perdendo. Então, as missões é importante, porque é o mandamento de Deus, propriamente. Primeiro, porque é o mandamento de Deus, então Sim. Nós pregamos a palavra, anunciamos o evangelho, vivemos o evangelho aonde estamos, sendo sal e luz, mas também no mais longínquo lugar, sem esquecer essa balança dos que estão aqui perto, dos que estão longe, né? É questão de geografia e de geração. Cada geração precisa ouvir de novo. Então, Eu gosto muito disso porque, olha, tem 2 profetas menores, que é Jonas e Naum. Jonas, ele pregou em Nínive, né? Todos nós sabemos a história. E Jonas, nós sabemos, foi o maior avivamento numérico da Bíblia, né? Ali diz 120 mil homens, mas provavelmente entre mulheres e crianças 600 mil, provavelmente. Né? Provavelmente 600 mil. Então é muita gente que se converteu em 1 dia, 2, 3 dias. É muita gente. E ele triste. E ele bravo. Triste. Ele bravo com a planta. Porque Jonas amava mais as coisas do que as Sim, pessoas, sim. né? Não entendia o plano de Deus. E ali se converteu. Foi um milagre. Só que 140 anos depois vem Naum. E Naum profetiza também para Nínive, e Nínive é destruída. Por quê? Porque cada geração tem que cuidar da sua geração. Não basta nós, evangelizamos, pregamos, conseguimos, agora se esquecer. Por isso que o papel do discipulado, o papel de manter a mensagem sempre contextualizada para onde está, porque senão fica aquela mensagem de 50 anos para trás e acabou. E né? por isso o viver, né, que tu falou Sim. também, né? Porque manter a chama, né, faço o que eu faço, não faço o que eu digo, Sim. não combina, né? Ô Felipe, voltando um pouquinho, mas ainda bem dentro desse assunto, lá no Peru ou no Paraguai, né? Como missionário lá, que desafios que você enfrentou? Conta um pouquinho de alguma experiência tua lá nesse país diferente para ti, né? Primeira vez que tu tinha ido para fora? Sim, não, eu tinha ido já para Argentina, né? Assim, nesse seminário, mas não trabalhando como, fora, não. Isso, não como missionário, né? E aí, que desafio que tinha lá? O que tu foi fazer, né? Lá no Peru? O projeto consistia de equipes missionárias jovens, e a ideia era plantar igrejas no local, né? Em Peru eu fui para Arequipa, uma cidade lindíssima, muito bonita, fica ao sul do Peru. O Peru, não sei se você já estiver lá, é basicamente dividido em 3 divisões o país, né? Geograficamente até, que é a costa, onde fica Lima, por exemplo, o norte, que fica a selva, que pega a floresta amazônica, e o sul, que é as cordilheiras, né? Então, a cultura muda muito. Então, eu não posso dizer de todos os lugares. Eu fui para Arequipa, que é uma cidade belíssima, a cidade que é montanhosa, cheia de vulcões. Então, era muito bonito acordar, ver o Misti, Chechane, os vulcões, né? E nós estávamos lá para plantar, inclusive, uma igreja em Chechane. E eu tenho uma história assim, muito bonita, que eu gostaria até de falar lá do Peru, porque nós fomos para Chechane e eu fiquei lá 4 para 5 meses. E não tinha nenhum convertido. Quando nós saímos, tinha uma igreja plantada, com um culto de despedido com mais ou menos 80, 100 pessoas. Que lindo. Com histórias assim, lindas de conversão, e a igreja está lá até hoje. Que lindo. Já se passaram 12 anos. Muito e bonito. Falei, puxa, Muito.
4 meses, como é isso? Mas eu sempre Em falo assim, 4 meses? 4 meses. É o Espírito Santo. Mas Parece coisa de Paulo, né? mas eu gosto de falar assim, eu acho bonito porque é o que Deus faz, é bíblico. Porque nós ficamos 4 meses e eu tentei um monumento assim, de agradecimento da igreja, fizeram assim, de agradecimento de plantação de igreja. Mas olha só que interessante. Eu fiquei lá com a equipe 4 meses. Só que antes de nós chegarmos lá, tinha uma missionária norte-americana que quase não falava bem o espanhol, junto com uma outra missionária peruana que ficaram 3 anos pregando naquele lugar. Sem ninguém se converter. A maioria do tempo elas ficavam com as crianças. 3 anos. Ela chama Kindra Bible. E ela ficou lá pregando, e ela, toda a dificuldade dela, a história assim, muito bonita. Um dia quero usar isso, escrever alguma coisinha. Porque a Kindra, ela tem dificuldades assim, de ser introspectiva, não achar capaz e tudo mais, mas ela pregou lá por 3 anos, e alguém assim de fora falou assim, não teve fruto, mas ela plantou. A Foi semente. plantando. A semente. E aí nós chegamos depois para evangelizar lá, e certamente aquele trabalho é o que abriu os corações. Teve equipes de curto prazo, de norte-americanos que fizeram campanha assim, de doação, de assistência médica, que pegamos contatos, depois fomos evangelizando, né? Mas eu vejo assim que a gente valoriza 4 meses, mas quem ficou 3 anos lá? Né? 3 anos pregando, 3 anos plantando, né? Não colheu, mas mesmo assim fez o seu papel dentro da missão de Deus, dentro dos projetos de Deus, né? Então, Mesmo assim, Felipe, 3 anos e meio é um número excelente para o que eu conheço de missão no Brasil, né? Sim. A gente no presbitério catarinense nosso aqui, igrejas levam 6 anos para... Leva muito tempo. Bom, aqui no sul do Brasil. Aqui tem igreja até há 30 anos ainda, são congregações, né? Sim, é uma região que eu creio que Deus estava planejando e querendo fazer algo lá. Chama Chechane, o povo ali, porque fica ao pé do vulcão Chechane. Então era assim, o último bairro dali da região. E eu tenho até uma história assim... O último ou o primeiro que a lava pega, né? São todos ativos, mas não faz muitos anos que não tem alguma coisa, mas são ativos. Inclusive, vira e mexe, eu vi assim, as cadeiras e as mesas balançando, que tinha um terremotinho lá, porque é comum, normal, né? Normal. Igual a tempestade, o vento sul aqui em Florianópolis. É comum. Bom, e aí, eu tenho até uma história legal que nós fomos lá para... como de costume, pregar, evangelizar, e tinha uma festividade lá, e nós ficamos até mais tarde. E como missionário, nós não tínhamos carros. E lá, durante o dia, até passava ônibus, mas depois, num certo horário, tipo 5, 6 horas, parava ônibus. Eu não sei hoje, né? Se alguém está me ouvindo de lá, hoje dá outra realidade, mas eu estou falando de 12 anos atrás. E não tinha encanamento, não tinha nem praticamente eletricidade, então outra realidade. Mas... quando a gente estava indo embora, eu me lembro que estava a luz assim, cheia, muito forte, iluminando, e a gente caminhando nas ruas lá de areia, né? Porque é muito terra, pedra. E fomos caminhando, e até que lá longe eu vejo um carro vindo na nossa direção. E ele vira e vai indo embora. E no que ele vira, eu vejo que é um táxi. Ali 10 horas, 9 horas da noite, em pé do vulcão. Eu falei, meu Deus, que o táxi está andando aqui. E a gente começou a gritar. E o táxi ouviu. E ele parou e veio na nossa direção. E quem já foi no Peru sabe que o Peru é muito comum ter os chamados cotitos, que são carrinhos pequenininhos. E os táxis são bem pequenos. Pra você ter uma ideia, nessa minha altura, força, assim, né? Cabe 4 da minha pessoa lá dentro. E os norte-americanos que estavam comigo são muito mais fortes, robustos, né? Cabe 1. E ele chegou assim, o carro, na hora que ele parou, rapaz, era tipo um Ipanema, sabe? Aquele carrão grande. Baita porta-mala. E você falou, perfeito. Eu fui no porta-malas. Eu e mais um missionário. E voltamos. Então, assim, eu vejo assim, quando a gente faz as coisas de Deus, Deus cuida do resto, né? Lógico que a gente tem que planejar, tem que estar bem organizado, fazer a nossa parte. Mas se algo fugir ali do nosso controle, Deus está no controle de tudo, né? Ele cuida. E assim foi. Ali no Paraguai também, no Paraguai já foi diferente, já tinha uma igreja, a gente foi ajudar a revitalizar uma igreja ali em Fernando de la Mora, que é a Grande Assunção, né?
não a capital em si, lá quase não tem divisa, você cruza uma rua, já é outra cidade, né? Uma realidade distinta, diferente, muito mais católico ainda. Eu peguei a situação do Fernando Lugo, que foi o presidente bispo, ex-bispo católico, aí ele foi empichado, teve toda uma instabilidade na época, mas assim, muitas conversões. Tem até uma história assim, muito bonita da Natália, que eu tinha acabado de chegar em Paraguai, em janeiro de 2012. E aí a gente a nossa forma de evangelismo era nos lares, casas, fazendo grupos e evangelizando, né? E eu fui numa casa, comecei a pregar nessa casa, bati na porta, você quer um estudo bíblico? É assim mesmo. E aí a pessoa recebeu, não. E aí a pessoa recebeu, meu companheiro chama Mike, ele estava lá, nós dois juntos, pregando, e aí de repente a senhora matriarca lá, no meio do processo, ficou brava. E ok, aí depois nos mandou embora. Ela imaginou que a gente era católico, padre, sei lá. E aí depois viu que a gente não estava falando de Maria, não estava falando nada, era evangélico. E eles tinham uma rixa muito grande, ou se ainda tem até hoje, uma questão muito grande com os evangélicos. Tanto é que uma das primeiras evangelistas que eu fiz, falaram assim, vocês são da seita dos nazarenos? Não sou da seita, não, mas sou do nazareno. Mas aí, depois, toda semana eu passava nessa casa, batia lá na porta, falava, estou orando por vocês, estamos aqui, tal. E nós conseguimos uma outra casa virando a esquina, então convidava para lá, para o grupo. Mas nada. Só que eu tinha ouvido falar que a neta dessa matriarca, chamada Natália, tinha tentado cometer suicídio. Ela tinha quebrado o vidro da casa dela, pegado um caco bem grande e cortado os punhos. E, ok, só que eu não tinha conhecido ela. Aí passou mais ou menos um mês depois, a Natália me recepcionou nessas convites que a gente fazia toda semana. E aí ela nos recebeu e falou, eu vou. E ela foi nesse grupo pequeno, ela e as duas criancinhas dela na época. E eu lembro que eu tinha tudo planejado para pregar, mas Deus tocou no meu coração e falou, prega sobre a mulher do fluxo de sangue. Beleza. Eu preguei a mulher do fluxo de sangue, sem esboço, sem nada ali, preguei, e ela chorava, e entregou a vida para o Senhor Jesus. Aí eu lembro que a gente estava andando lá nas ruas, que não é de paralelepípedo lá, tem umas rochas, umas pedras gigantes assim, na rua, e ela falou assim, eu golpeei todas as portas, pero hoje encontrei a verdade. Eu bati em todas as portas, mas hoje encontrei a verdade. E a Natália foi transformada mesmo. A família dela, hoje, ela serve ao Senhor, a casa dela. Assim, é muito bonito de ver que Deus faz, né? De transformação, de vida. Eu digo assim que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena as lutas, dificuldades. Tudo isso que você perguntou, as dificuldades lá no Peru, Paraguai. Mas, para finalizar, eu vou dizer assim, a maior dificuldade que nós temos no campo não é financeiro, não é linguístico, cultural. Tudo isso faz parte, óbvio, de ter lutas, né? Mas eu creio que a maior luta nossa é nos manter puros e santos diante do Senhor. Porque tem gente que acha, você vai para o campo, você já vira um Indiana Jones espiritual, você já sabe de tudo, vai estar mais perto de Deus. Todo mundo tem suas lutas e dificuldades. Você precisa estar sempre diante do Senhor para estar sendo sal e luz, né? Refletir a luz de Cristo. Então, eu creio que as maiores lutas que nós temos no campo, isso até por estatística aqui, não são externas, são pessoais ou internas. São lutas de equipes com a liderança, de pecado, de todas essas dificuldades. Inclusive, na última pesquisa que nós encontramos, em 2022 agora, sobre a pesquisa da MTB, do Movimento Missionário Brasileiro, as causas de retorno prematuro, ou seja, antes do tempo previsto, que nós não queremos que retorne prematuramente, queremos que fique, perdure e persevere. As maiores causas são sempre causas pessoais, de pecado, de desobediência. Tá lá, número 1, assim, um dos primeiros, né? Óbvio que existe causas de doença, guerra, perda de visto, que isso faz parte, mas essas são, às vezes, inevitáveis, porque foge do nosso controle. Mas aquela pessoal, do coração, de caráter, de convivência, aí é outra coisa. Mas eu acho que tem a ver também com o que tu falou lá no início, né? Sobre as investidas do inimigo, né? Lembra que tu falou no início, mas aí eu recebi meu chamado e aí eu tive mais tribulação, né? Porque aí a batalha vai vir mais forte até, né? Para a pessoa não perseverar mesmo. Sim, né? com certeza. Porque quantas vidas está salvando, né? Exato. Felipe,
que você aconselha quando você pensa em jovens que estão orando e buscando a Deus sobre ministérios, sobre a obra missionária? Jovens solteiros e jovens casais também, né? Que já estão com a vida já meio arrumada, né? Mas não sabem muito bem onde e como encaixar. Olha, eu vou falar, para mim, a dica número 1 de ouro é ser mentoreado ou discipulado. Eu, quando eu tinha 15 anos, quando me converti de fato, fui para a igreja, a primeira coisa que eu fiz, cheguei para um pastor líder lá e falei assim, eu quero ser discipulado. E aí você vai sendo acompanhado por alguém. Eu vejo que um dos maiores erros de ministério de jovens nas igrejas todos os líderes de jovens são todos jovens e sem experiência. Eu até entendo, é bom você pôr o líder jovem lá, porque ele tem a semelhança ali de linguagem, de tratamento. Só que se não tem um líder também mais velho, casado, com experiência, o que eles vão olhar? O que eles vão ter de parâmetro? Referência. Né? Eles precisam. Então você que está ouvindo e você tem o chamado, não sabe fazer, cola em alguém, chega perto de alguém que já tem experiência e vai beber ali da fonte, vai aprendendo, porque se você não for mentoreado, porque como você quer ser missionário, quer pregar, e o nosso mandamento é fazer discípulos, como se você vai fazer discípulos se você não foi discipulado, né? Inclusive foi isso que eu aprendi no campo, e eu como pastor, depois que eu voltei, fui pastor numa outra igreja auxiliar, hoje sou pastor titular, eu sempre ponho um ministério de discipulado, não é nem ministério, mas é o mandamento nosso, discipular, porque senão como que eu vou ter ali a semelhança do quê? A semelhança de Cristo, né? Então, o primeiro conselho, né? Estar perto de alguém, estar junto, mas falar com a liderança da sua igreja, falar com sua família, né? Seus pais, seu cônjuge, você precisa estar conversando, ser claro, franco. Treinamento missionário é importantíssimo. Eu sei que minha história, por exemplo, eu não fiz faculdade, eu sou formado em técnico de web design. Eu trabalhei na minha área, eu tive uma empresa, inclusive no web design, com 18 anos ali. Antes do campo, eu tive, na época, não sei se eu posso fazer merchan aqui, não sei se é merchan também, que eu acho que nem existe mais. Mas na época tinha um Peixe Urbano. Acho que não existe mais Peixe Urbano, Groupon. Peixe Urbano. Peixe Urbano foi comprado pelo Groupon, não sei de quem é hoje, se existe. Eu acho que nem existe mais, mas então não é merchan. Mas, né, qualquer coisa, Peixe Groupon, se vocês quiserem patrocinar o Tronocast, pode botar um dinheirinho. Mas nessa época eu tinha até aberto uma empresa, assim, tinha até funcionário e tal com isso. Mas enfim, você precisa estar conversando com pessoas e treinamento, né? O que eu ia falar que apesar de eu não ter feito faculdade, eu tinha uma profissão, que inclusive essa profissão foi utilizada para o reino. Então, se você tem desejo de fazer uma faculdade, faça, estude, se prepare, ainda mais se você for para um campo de países fechados, isso te ajuda a obter visto, até num sustento, se for o caso. Então, sim, eu indico ser acompanhado por alguém, estudar, se preparar, cuidar da sua vida espiritual, porque não acho que ir para o campo missionário vai resolver tudo. Incrível que pareça, eu já vi gente fugindo dos seus problemas aqui, indo para o campo, do seu país, indo para o campo, porque... Achando que vai resolver a vida espiritual indo para outro lugar. Não vai, porque sabe qual que é o problema? Nosso maior inimigo não é Satanás. Tem gente que fala assim, nossa, como assim? Seu arqui-inimigo é Satanás. Lógico, ele é um dos nossos inimigos. A Bíblia deixa bem claro, Satanás significa inimigo. Só que o nosso maior inimigo é quando nós olhamos no espelho. Somos nós mesmos. E por quê? Porque é o pecado que faz separação com Deus. Ele está dentro de nós. Se a gente não resolver isso, não vai adiantar. Você pode estar do outro lado do mundo. Você vai ter problema. Sim. Então, você precisa ter a sua vida com Deus transformada, santificado, purificado. Não que você é perfeito na essência como Deus, que não tem algo para melhorar, mas você precisa estar em crescimento. Cara, e tu tem... Aqui, eu sei que tu não tá com o teu computador na mão, né? Mas tu tem números para nos passar de como tá essa estatística missionária aí no Brasil, no mundo? Enfim, eu sei que tu trabalha nessa área de pesquisa missióloga ou missionária, né? Missionária. Porque tu olha para o mundo, né? Não é só Brasil. Como, assim, tens alguma coisa para nos compartilhar aí que tu lembra, assim, de que são dados mais relevantes, assim? Sim, bom. Primeiro... Bons ou ruins, né? Enfim. Vou deixar aqui já uma dica. Muito desses dados que eu vou falar aqui está no site da MTB.
A AMTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que o Tim aqui falou, não é uma agência, é uma associação, então interliga as agências, igrejas, inclusive, ONGs, instituições em geral. Qual é o site? Então, www.amtb.org.br. Lá vai ter a área de departamentos, são vários departamentos, o departamento que eu faço parte é de pesquisas. Então, lá a gente elabora pesquisas com âmbito transcultural, tá? Não nos preocupamos com pesquisas mais nacionais, num sentido não transcultural, porque aí tem outras instituições que fazem, não é o nosso propósito como a AMTB. Bom, dentro da AMTB eu fiz pesquisa institucional do Movimento Missionário Brasileiro. Em 2017, no CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, nós publicamos uma pesquisa e depois, um ano passado, em 2022, publicamos outra pesquisa, né, do movimento. E aí identificamos um rápido crescimento de envio missionário. Isso é algo muito positivo. Eu não sou daqueles que gostam só de bater, viu? Só de falar mal. Porque tem gente que, na hora que mobilizar para missões, só fala coisa ruim. Essa coisa, eu não vejo isso. Eu gosto de ver o copo meio cheio. Óbvio que temos coisa para melhorar. Mas a igreja cresceu numericamente como igreja, em geral. E com isso acompanhou também o crescimento de envio missionário. A igreja brasileira, posso falar assim, nível regional da América do Sul, nós somos uma das igrejas mais pujante em missões. Não que não tem espaço para melhorar, porque alguém possa estar me ouvindo e falar assim, nossa, vem aqui na minha igreja, você vê se tem missões, não tem nada. Não é isso. Né? Mas comparando, nós estamos muito à frente em muitas, comparando com outras. Só para você ter ideia, hoje nós chegamos no número de 19 mil missionários brasileiros transculturais. Esse é o número, tanto atuando no Brasil ou fora. Houve umas pesquisas, por exemplo, do Todd Johnson, alguns anos atrás, que falava 40 mil, e alguns falaram, nossa, 40 mil é muito. Ou 30 mil, acho que é 30 mil que ele falou. Falando, mas esse número estava junto. Missionários católicos, missionários mórmons, adventistas, que não entra dentro do nosso recorte, tá? Eu conheço o Todd, mandei mensagem para ele, aí ele me mandou separadamente esses números, e eu fui pegar aqueles tradicionais que nós entendemos como missionário, tal. E aí, porque ele tinha também uma estatística, que ele contava, ele fazia assim, uma projeção de quantos brasileiros estão espalhados no mundo como imigrantes e uma porcentagem deles são missionários. Então, nossa metodologia foi diferente, porque tudo depende do método que você utiliza para fazer a pesquisa. Que na área acadêmica, você sabe disso, o método vai determinar o produto final. Então, ali no nosso caso, da nossa pesquisa, o método foi diferente do Todd. Mas nada desmerecendo a pesquisa dele, porque quem conhece sabe que ele tem um trabalho excepcional de pesquisa. Só que ele, óbvio, não consegue fazer minuciosamente para cada país, né? Porque ele faz uma pesquisa ampla, mais geral, para o mundo inteiro, né? No nosso caso, só do Brasil. Agora, falando de estatística, então, 19 mil missionários, o IBGE lançou agora, né? Então, algumas coisas, vamos ter que rever alguns dados que nós utilizávamos, né? Mas, de cristãos evangélicos no Brasil, até há uns meses atrás, nós falávamos beirando a 50 milhões a 60 milhões de evangélicos no Brasil. Então, se pegar 19 mil e 60 milhões, mais ou menos, de evangélicos, temos muito espaço para melhorar, né? Olhando ao todo ali, né? Dá mais ou menos aí para cada missionário 3.500 cristãos. Cada missionário precisa de 1.000 igrejas para enviar. Então, é um número alto, né, de envio. E de oferta também há muito aquém do que poderemos fazer. A média de oferta por cristão evangélico no Brasil varia entre R$1 a R$1,50 por mês, né? De oferta. Então, esse último dado de que ano? 2022. 2022. Isso. De 2017 era de 1 a 2. Então deu uma queda, provavelmente por causa da pandemia, das dificuldades financeiras. Seriam evangélicos economicamente ativos ou todos evangélicos? Nós pegamos para todos, os 60 milhões mesmo. Pegando geral. Ainda alguns podem ser, mas poxa, 60 milhões, alguns são desempregados, outros são jovens. Ok, se você corta pela metade, corta 30 milhões. Sim, ainda ainda assim vai ser. Cortar mais ainda, né? Porque você pensa em famílias, né? E crianças. Você corta, mas, então, digamos, né? 60, vamos por 10. Por 10 milhões.
Ainda assim, vamos pôr que vai ficar para R$6 por R$6 pessoa. É pouquíssimo, pouquíssimo. Então, a realidade é assim, eu não posso falar isso para todas as denominações, tá? Mas o que eu vou falar daqui é da minha denominação. A minha denominação, nós temos um centro de pesquisa muito eficaz, bem exigente na denominação da Nazareno, e é nítido a diferença do envolvimento financeiro nos Estados Unidos com missões, comparando, por exemplo, com o Brasil. Lá, as nossas igrejas do Nazareno, elas doam, por média, de tudo que entra na denominação nos Estados Unidos, sai mais ou menos de 7% a 8% para missões. É alto? É muito alto. Altíssimo. É. Se todas as igrejas dessem 5% do que entra para missões, algo extraordinário. Seria já revolucionário. Porque as ordens, se você ver a quantidade que entra nas igrejas, são muitos. Eu estou falando de dólar, então é muito alto. Sim. E realmente, eles levantam-se anualmente lá milhões e milhões de dólares para missões. Isso é algo extraordinário. Mas na hora que vai olhar para o Brasil, assim, é de chorar, de doar assim, de 30 centavos por cristão. Estou falando da minha denominação no Brasil. E aqui, se um nazareno está me ouvindo, eu falo assim, nossa, está falando mal da nossa denominação. Não, eu estou falando que é uma realidade brasileira que ainda não tem uma mentalidade de doação, não tem uma mentalidade ainda de oferta assim, missionária. Eu acho que tem um pouco da questão de... quando nós olhamos a história, se você olhar, muitos missionários que plantam as igrejas nos países demoram muitos anos para começar a enviar missionários. E eles não plantavam uma igreja já criando uma mentalidade missionária. Então, eles iniciavam lá, tinham os 3 autos antigamente, né? Autossustentado, autogovernável, autopropagável. Então, ok, ela está ali, já sustenta, mas ela não pensa agora, agora eu também tenho que me importar com o resto do mundo. Né? Aí, o que acontece? Se você for ver no Brasil, o primeiro missionário clássico, nacional, assim, de sangue brasileiro que foi enviado, levou mais de 50 anos depois da plantação da igreja, que foi um pastor batista. Então, 50 anos depois é muito tempo, né? Nossa. E é muito tempo. E ainda assim foi enviado para Portugal. Nada contra Portugal, mas normalmente os países, se você olhar nos movimentos missionários, inicia-se geograficamente mais próximo e culturalmente mais próximo. Porque é mais fácil, está começando a aprender. Então, língua, chegar lá, que foi o que tu falou, isso, enfim, para chegar lá do outro pra lado. evitar outras dificuldades. Exatamente, né? exatamente. Cara, e o que a gente pode fazer como igrejas, como cristãos, nessa área? Botar a mão no bolso faz parte, né? Mas o que mais? Olha, eu gosto muito de falar sobre mobilização missionária, né? Eu vou falar assim, primeira coisa, você precisa realmente ser transformado pelo Espírito Santo. Porque quando você está alinhado com Deus, alinhado com o Espírito, e Ele fala com você, você vai ouvir a voz dEle e direcionar. E se nós cremos, se nosso Deus é um Deus missionário, então Ele vai te direcionar também para envolvimento missionário. Falando de estatísticas, né, eu acabei não comentando, nós temos muitas necessidades no Brasil. Nós falamos dos povos minoritários ou menos evangelizados no Brasil. Aqui nós temos os quilombolas, sertanejos, ciganos, nós temos os imigrantes, nós temos os indígenas, nós temos os surdos. São pessoas dentro da nossa sociedade que carece de ouvir. Felipe, eu acho que precisa definir só um pouquinho, né, para o pessoal. Povos menos alcançados, povos não alcançados, né? Para entender o que está dizendo. Ótimo. Bom, nós vai variar também de centro de pesquisa para pesquisa, mas normalmente o que nós da MTB definimos, PNA, que é povo não alcançado, é um grupo étnico, linguístico, então um povo distinto um do outro, né? Vai definir, por exemplo, nós somos brasileiros, paraguaios, peruanos, ou quando vão, por exemplo, os indígenas, os pataxós, os guaranis, os nambiquaras, então são um povo étnico-linguístico diferente, que ele tem menos de 5% de evangélicos entre eles. Isso é um povo não alcançado, 5% para menos, tá? Agora, nós temos uma outra definição, que é povo não engajado. O não engajado, ou PNE, aí é aquele que tem zero, nada.
nenhum tipo de evangélico, nenhum tipo de igreja, missionário, nada atuando entre eles. Então ele é um povo não alcançado, mas ele ainda é considerado não engajado. Por que não engajado? Porque não há engajamento da igreja, não há engajamento de missionários entre eles. Então, aonde estão esses povos não alcançados? Interessante, dentro de missões, usavam muito chamado janela 1040. Eu acho que quase todo mundo já ouviu falar. Hoje não se usa tanto, porque janela 1040, do Louis Bush, que fez isso, é muito bom. Até hoje é o local com maior necessidade no mundo, mas está no local geográfico, que fica latitude 10 por 40, que pega ali norte da África, o sul da Ásia, sudeste asiático, tá? E ainda precisa muito ali. Só que esquece, quando nós olhamos os povos, aí sai desse ambiente geográfico. O povo não alcançado pode estar aqui, a 10, Sim. 30 quilômetros, 100 quilômetros daqui de nós. Sim. Então, aí já é uma outra realidade. Aí nós pautamos como estratégias para alcançar esses povos. Então, alguém já me perguntou, por que então faz tudo isso? Porque não está na Bíblia, povo não alcançado. Não tem isso, esse estatístico. Por que vocês complicam? Não é para complicar, é para facilitar as estratégias. Claro. Tem que se definir. Porque senão bem. A gente vai para todo mundo para Orlando para pregar em Orlando e tem 1000 igrejas lá e a gente esquece que tem aqui do nosso lado que não tem. Então é para você, na hora da estratégia, e Bíblia, né? Alguns têm um movimento mais apocalíptico, que é apressar a volta de Cristo. Né? Tem assim, enquanto não, todo mundo ouvir, então Jesus não volta. Não é esse o meu foco, né? Mas a ideia é pregar o evangelho, porque é o mandamento de Cristo, para todos os povos, né? Para todos os povos. Ufa. Cara, a gente, na nossa igreja local, alguns anos atrás, acho que o Espírito Santo nos despertou, antes do TIM, talvez com a chegada ali do TIM, e foi construído na estrutura da nossa igreja um CTM, o Centro de Treinamento Missionário da nossa igreja, que é presbiteriana independente, né? E com isso veio pastores, líderes, professores, teólogos, e eu conheci vários deles, inclusive o Tim, né? Tive o prazer, a honra, o privilégio de hoje poder chamar o Tim de amigo, né? A Marta, os filhos, seus filhos, conheci todos eles, enfim. Agora até seus netos. Mas esse movimento surgiu ali, a nossa igreja local investia muito pouco em missão, mas é pouquíssimo. A verba missionária da igreja devia ser, sei lá, R$200, se não fosse 150, uma coisa assim. E eu lembro que um conjunto de empresários, na época eu era novinho também, entrei nessa, a gente se mobilizou para poder investir dinheiro em missões. E aí eu estou dando aqui um testemunho pessoal do que aconteceu na minha igreja, né? E, cara, eu me senti muito tocado por Deus disso, de poder investir em missões, e é um chamado que eu tenho até hoje, né? Eu e a Renata hoje em família, a gente investe em missões do nosso bolso, enfim. E... O Ricardo, por favor, fala detalhes, um pouco mais de detalhes sobre esse investimento, porque vai ter empresários ouvindo isso. Eu achei fantástico. Certo. Tudo isso que aconteceu. Essa ideia, inclusive eu conversei com alguns amigos. O que eu fiz? Eu e meu sócio éramos evangélicos. Hoje, essa minha empresa foi comprada e esse meu sócio hoje está no Canadá, o Eduardo. Beijo para você, Eduardo Elô, aí no Canadá. Ele está morando lá com a família hoje, mas hoje a gente não faz isso como empresa. Mas na época, nós éramos sócios, éramos evangélicos, e nós só olhamos um para cara do outro, falamos assim, cara, a gente já dá o dízimo aqui, a gente já contribui, vamos dar o dízimo da empresa. Não dízimo da empresa, porque a gente nem tinha essa capacidade toda, de 10% de faturamento. Mas vamos ter uma verba mensal, uma das contas da empresa vai ser um investimento em missões. Então a gente deu R$500 por mês para a nossa igreja de missões. Nós somos os primeiros a fazer isso lá. Eu e o Eduardo. A igreja arrecadava 150, a gente mais que dobrou. Se é para falar de estatística, o número em percentual ficou maravilhoso, né? Nossa, triplicou, quase triplicou o número. Só que esse movimento, essa ação ali de Deus, e aí outras pessoas viram a ideia e começaram a fazer isso também, como empresários. E outras pessoas que tinham poder aquisitivo melhor olharam para isso e viram. Mas quando esse dinheiro começou a entrar, o que aconteceu? O conselho da igreja olhou, opa, agora a gente pode se mexer, porque com R$150, tu ajudava ali uma creche, uma casa lar, era o que dava, 1, 2 cestas básicas. Quando começou a levantar esse valor um pouquinho, a gente começou a movimentar e a olhar para missão, para missionários de verdade. E a gente já tinha na nossa igreja um histórico de investimento em missões. Por exemplo, a Bugra, né, a Nídia, agora falecida, nossa irmã querida, veio da nossa igreja, enfim. A Elídia foi missionária no Japão.
Só que isso foi tudo no meu passado. Eu ouvi falar. A Nídia, inclusive, foi minha professora. Eu também convivi com ela, com os filhos dela. A gente também virou amigo. Mas eu não vi a Nídia atuando na Praça 15 como missionária. Né? A Bugra, super conhecida por aqui, mas eu não vi. Né? Eu era criança quando isso aconteceu. E eu nasci em 80, né? Hoje eu tô com 42. Vou fazendo 43, quase. Enfim, e esse foi o movimento. Quando a gente fez isso, obviamente não foi uma ação nossa, eu acredito que foi um sim para Deus, igual um chamado que a gente recebeu. Deus começou a movimentar a nossa igreja. Hoje a nossa igreja... Deco, tu tem uma noção do Deco Nosso Tesoureiro de percentual? Tu tem ideia? 40%. 30%, 40% Do que entra? Da arrecadação, nós investimos em missões. Uau. E quando tu falou esse percentual, eu fiquei pensando aqui rapidamente do valor. Uau. Eu sei mais ou menos quanto eu já... 40% é muita coisa. 40% de tudo que entra? Sim, Tim. Rapaz, Somente missões é 40%. Que coisa. E eu lembro... extraordinário. E eu lembro quando eu estava no conselho ainda, eu sou presbítero da igreja, mas hoje em disponibilidade. E o Tim comentou isso, falou assim, o que vocês acham? Cada real que a gente investir aqui em algum ministério nosso, a gente investir em missões. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu lembro tu falando essas palavras na reunião do conselho. Tá, mas lembrando, gente, que assim, ó, o dízimo é dado normalmente, comumente, como dízimo, e missões, conta separada, as pessoas se comprometem, a cada início de ano a gente faz um compromisso missionário, mostra os projetos e os missionários que a gente tem ideia de continuar contribuindo ou entrar novos, e o pessoal se compromete com aquele valor. Então, cada um vai lá, ou como empresa ou como pessoa física, e diz, eu vou dar isso. No final do mês de março a gente junta e, deu para a gente fazer os 10. Então, hoje, a gente como igreja, a gente tem 10 projetos que a gente ajuda. Legal. Já há alguns anos. Quantos membros tem nessa igreja? Nós estamos em torno de 200. 180. E nós temos 10 uma igreja relativamente pequena. Hoje, com a organização que veio da Ingrid e depois com a Renata, nós temos todo esse fluxo e essa organização, né? Mas lá no começo a gente não tinha esse compromisso missional. Hoje ficou muito mais claro, até porque a gente assumiu 10 compromissos, a gente tem apoia missionários e trabalhos missionários em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Inclusive na nossa cidade, né? E aí o negócio ficou sério o suficiente para que a gente não pode falhar. Então esse compromisso é super necessário, né? Mas lá no começo a gente começou, pega um aqui, pega um ali, e começou a investir em um missionário, 2 missionários. E gente, isso para mim é um chamado, é uma missão, e por isso que eu fiz questão de... Quando o Deco falou, tu quer participar aqui? Eu quero, porque missões é uma vida para mim. Apesar de eu não ser missionário, eu me sinto missionário apoiando financeiramente o missionário que está lá. Mas eu tô lendo agora, no último mês, 3 livros sobre finanças, né? Do autor, do Gerson Filho, não sei se vocês conhecem. Ele trabalha na Bolsa, enfim, ele é um pastor em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E a gente assistiu uma palestra dele em Camboriú recentemente e compramos os livros. E ele tem um que ele fala muito sobre a oferta. E o tanto que a igreja precisa despertar para ele usa como desbloqueio mesmo em relação a enriquecer com o propósito de trazer para a igreja, né? Ele diz que, ele até no livro ele brinca assim que o inimigo, o diabo não precisa nos deixar pobres se ele simplesmente convencer os crentes que ser rico e financiar a igreja sei lá, obra dele mesmo, né? Então ele usa muito isso, né? Se a gente desbloquear a nossa mente, buscar, é óbvio, né? Dele dá várias técnicas e dicas, enriquecer, mas enriquecer sabendo que tudo vem de Deus e tudo vai para Deus, né? John Wesley falava uma frase assim, ganhe tudo que puder, guarde tudo que puder e doe tudo que puder. Isso. Hoje mesmo eu estava fazendo um devocional junto com minha esposa, do Billy Graham, e ele usou essa frase, e ele disse que infelizmente hoje tem muita gente que fala, ganhe tudo que puder, guarde tudo que puder, e gaste tudo que você quiser que puder, e doe o mínimo que puder. Então, aí ele usa esse questionamento, né, de que o crente tem a ideia de que a oferta é o que sobra. Né? Num mundo cada vez mais consumista, não vai sobrar.
só vai faltar, Sim. né? Então aí faz jus à tua estatística, à tua pesquisa de centavos por pessoa, ou alguns reais por família, né? Agora, uma maneira de aumentar isso também, imagino, né? Não sei a experiência, Renata, de repente pode falar, você. É informação. Acho que muita gente... Tem uma galera que não dá porque não dá. Desconfia. Mas tem muita gente que não dá porque simplesmente não tem conhecimento, não tem informação. Então, Não quanto sabe mais... para onde vai, né? Eu acho que o brasileiro é bem desconfiado Sim, em relação a isso, também é um ponto. Mas eu observei lá na nossa igreja, quando eu assumi, a Ingrid já fazia um trabalho excelente de anos, mas Divulgação, né? de divulgação, né? Mas eu propriamente não conhecia. Eu sabia sobre missões, a gente sempre contribuiu com missões, porque o Ricardo participou, né, como ele já falou, mas eu não sabia. Eu recebia a divulgação dos missionários, mas eu não sabia especificamente, esse aqui está em tal lugar, ele está fazendo isso. Esse aqui está fazendo isso, até aqui. Os daqui eu conhecia, mas Tailândia, Por isso que é tão importante, Turquia... nós temos mobilizadores. Isso. Todo mobilizador que atua na sua igreja, que divulga, que anuncia, é extremamente importante. Ralph Winter falava muito disso, que para cada um missionário precisa ter no mínimo aí 10 mobilizadores, 12 mobilizadores, porque senão você vai e esquece, né? O pessoal esquece. A gente precisa de informação, de falar, de saber. Na nossa igreja a gente faz o momento missionário, né? Não sei como é que tu pode compartilhar também um pouquinho lá da tua igreja. Cada igreja tem uma forma diferente. Nós temos dentro da Igreja do Nazareno departamentos pilares, basilares, que toda igreja tem que ter. Óbvio, nem sempre tem, mas deveria ter. Que é a MNI, que é Missões Nazarenas Internacionais, JNI, Jovens, Juventude Nazarena Internacional, e DNI, Discipulado Nazareno Internacional. Tudo é internacional, você tá vendo? E tudo é Nazareno. Tá Nazareno. Então tem... basicamente jovens, missões e estudo bíblico, que é o tripé ali, que inclusive eles fazem parte da junta, que é na igreja presbiteriana, chama de presbitério, né? Os líderes ali, né? Fazem parte. Fazem parte, eles tomam decisões, cada presidente ali, líder desses departamentos. Então, eu, inclusive, sou secretário nacional da MNI, que eu falo sobre como mobilizar, como chamar. Eu falei aqui, até perguntou uma das ideias, eu sempre falo sobre levar a igreja em busca do Espírito Santo, porque eu entendo que quebrantamento há avivamento, e com o avivamento há despertamento missionário. Só que, óbvio, nós temos várias outras ideias. Conferências missionárias são boas, evangelismo aqui em perto, porque como vou amar quem está longe, se não ama quem está aqui perto. Mas uma das coisas que eu gosto muito mesmo, eu sei que tem uma controvérsia aí, muitas discussões, mas viagem a curto prazo eu acho assim, sensacional. Não tem substituto. Não. Quem for, por exemplo, vai lá para a Turquia, né? Separa uma semana e vai conhecer o trabalho lá que Tô o cara louca pra está ir. fazendo, né? Mas o Lucas que está tendo terremoto. Ai, meu Deus. Não, mas manda até um grupo pequeno, né? A princípio, 3, Não, 4. a ideia- Aquelas a pessoas ideia- vão voltar Transformadas. transformadas. A ideia de E visitar o transformadas. João lá na Turquia. Manda o seu pastor. E eu e a Renata mesmo. Manda. A minha ideia de ir lá na Turquia visitar o João, o missionário com nome fictício que a gente vai falar aqui. A Renata falou, Lucas, João, Pedro, o cara que trabalha lá, eu e a Renata mesmo. Não, mas sabe que o Ricardo tem outros interesses, né? Diz que a Turquia tem os Um implante capilar. os melhores implantes capilares, Mas eu né? vou voltar, cara. Tem no Paraguai também, eu ouvi falar que é bom. Não, no Paraguai, vou te confiar. Felipe, deixa eu só tirar uma dúvida antes da gente ir já caminhando para o encerramento. Tu tens dados sobre idade desses chamados que geralmente os brasileiros recebem, chamado missionário? Boa pergunta, hein? Eu faço parte do Vocari também, que é um movimento de despertamento vocacional. E aí, para qualquer área. E nós fizemos a pergunta sobre idade e também de chamado. Normalmente, isso óbvio, varia muito. Tem gente que se converte mais velho, né? Sim. Mas hoje, assim, normalmente, agora, essas novas gerações já vêm do berço, né? Então, a faixa é de 12 anos, mais ou menos. Nossa. Mais ou menos, com 12 anos de idade. E nós descobrimos com as perguntas... Poxa, que fascinante, né?
Fascinante. Que a gente pensa Jamais mais imaginei. na mocidade, né? E Jamais não no imaginei adolescente. criança ali, pré-adolescente. E que nós vimos, quando perguntamos para os missionários, quanto tempo leva até ele chegar a ser para o campo. Normalmente, mais ou menos 7 anos. Lógico, não se vê que eles são enviados com 19, né? De 12 para 19. Mas é a faixa, mais ou menos, aí que leva de tempo. Ok, gente, estamos chegando aqui no final do nosso podcast, muito interessante, e a vontade é continuar, né? Quem sabe a gente faz um segundo, Felipe, para continuar isso aí. Vou começar com o Tim. Tim, alguma última pergunta, algo a declarar aí? Eu ainda quero saber do Felipe qual seria um versículo, talvez uma passagem bíblica, não um versículo que para motivar as pessoas a seguir a Deus, entregar sua vida a Deus e se enquadrar dentro do propósito de Deus. Porque quando a gente fala de missão, né, é tão diverso, mas basicamente é o plano, o propósito, é se afinar com Deus e o que Ele quer nesse mundo, né? Se tem alguma passagem, algum versículo que bate forte. Você me pegou desprevenido, hein, Tim? Mas eu acho que eu tenho uma resposta. Não, eu sei. Você poderia citar, assim, Gênesis 1:1 até Apocalipse 20. São poucos versículos. Bem pouquinhos. Se minha memória não me engana... Tu quer 20 segundos para pensar? Não, eu tenho um, já tenho. Tá, então tá bom. Mas você pode, não, quiser, porque, pode então, fazer, ué. Aproveitando então, dá o close aqui para mim, Deco. Aproveitando então o que o Tim falou, esse é o livro, né? Esse é o livro Missão, A Visão Missionária da Bíblia. O autor é maravilhoso, se chama Timothy Carriquer, por acaso é esse cara que está aqui. Mas esse livro aqui dá uma apresentação de como existe coerência, Tim, me corrige se tu não concorda com isso, né? Mas como existe coerência de Gênesis 1:1 até Apocalipse, a Bíblia ela fala de si mesma e ela vai se provando e se comprovando, né? O Velho Testamento todo vai seguir, apontar para Cristo, e o Novo Testamento todo vai unir o que as pessoas precisam de Cristo para o fim, o julgamento de Deus, enfim, e o final do mundo. E esse livro fala sobre isso, essa visão missionária da Bíblia, ela é coerente, coesa, né? Então, o que o Tim acabou de falar do Gênesis 1 Apocalipse, a gente não combinou, mas acho que tem tudo a ver com esse livro. Confere, Tim. Confiro. Ou seja, eu li, né? Então... Um pequeno detalhe, por né? Por favor. Aquele subtítulo aqui eu mais gosto, porque uma história de amor? É claro. Uma história de amor. Parece de amor. Assim, meio, sei lá, brega ou coisa assim, né? Mas aquele livro foi escrito durante um momento de muita dificuldade na nossa vida e realmente saiu do coração. E era uma busca do coração de Deus. E essa busca é tentar se afinar com Ele ao longo dessas escrituras. Não é tarefa fácil. Verdade. Verdade. Enfim, fica aqui a dica do livro de hoje, ok? Felipe, e aí? Deu tempo para pensar? Já estava na língua? Eu tinha o versículo, mas a referência estava faltando. Bom, vamos lá. Marcos 10, 29 é o texto que, inclusive, Deus falou comigo antes de ir para o campo missionário, que Jesus responde os discípulos, depois de ele falar sobre como difícil é o rico entrar no reino dos céus, e aí ele responde, então, dizendo que aquele que deixar pai, mãe, casa, terreno, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, 100 vezes mais receberá casa, mãe, pais, nesse presente século, com perseguição e depois a vida eterna. Eu creio que esse versículo me acompanhou na minha vida, tem outros, mas esse me acompanhou porque mostra assim, que vale a pena servir o Senhor. Não pela recompensa, mas vale a pena porque nada que fazemos é em vão. E quando você ama o Senhor e deixa a velha vida, as prioridades que não são prioridades corretas e deixamos Deus em primeiro lugar, que é isso que ele fala, de deixar as coisas e amar o Evangelho, nós recebemos muito mais, com lutas, dificuldades, como ele fala aqui, mas o maior de todos, o maior milagre, o maior bênção que podemos ter é a vida eterna. Então, acho que
Seria isso, Tim. Amém, amém. Amém. Eu sei que eu ganhei esposa, irmãos, pais e mães aqui no Brasil. Olha, realmente. tem uma frase clichê que nós não sabemos quem foi, né? Alguém pode falar que foi Charles Spurgeon, Albert Einstein, o Clarice Lispector. Quando a gente não sabe, a gente conhece, né? Qualquer Mas assim, tem coisas que só missionário e milionário vive. E é verdade, porque cada coisa que a gente vive e faz na vida aí, missionária, porque tem seus ônus, mas tem muitas coisas boas que a gente vive, né? É muito bom. Se você tem um chamado missionário, anima você a seguir à frente. E para encerrar, então, eu deixo uma frase de George Whitfield, que ele fala que nós não temos escolha de fazer a missão ou não, mas nós temos a escolha de ser igreja ou não. Porque ser igreja é obedecer à missão de Deus. Agora, você ser igreja e falar, não quero fazer parte da obra missionária, não quero cumprir a missão de Deus, não existe. Não faz sentido. Porque Deus, ele chama desde o início do que é a igreja fazer parte da missão dele. É a razão da igreja, né? Exatamente. Amém. Renata? Amém. Não, meu Deus, só agradecer. Obrigada, Felipe, pela tua presença, pelos esclarecimentos. Volte a Florianópolis e venha para a gente fazer mais um. Eu vou vir aqui e vou nadar nessa praia aqui pertinho. Não, essa aqui não. Vamos botar. Amanhã tu tá no Campeche, né? Lá é bom, o mar é bom. Vamos surfar, muito né, bom. Tim? Dá pra surfar, pode dá pra pegar uma onda. Pode ser. Tá quente, aproveita, né? Inverno de Florianópolis e tá quente. Galera, por favor, não esqueça de curtir as nossas redes sociais aí, onde você está nos vendo, e se possível procura nos outros canais e curta e compartilhe. Se isso foi um conteúdo interessante para você, por favor, não esqueça de compartilhar, porque essa mensagem aqui que o Felipe trouxe para a gente, que tocou teu coração, pode estar tocando no coração de outras crianças, jovens, velhos e adultos, enfim, seres humanos que Jesus chamou, ok? Não esqueça, por favor, faça esse engajamento. Queria agradecer aqui o nosso povo que está na mesa, Nana e Deco. Muito obrigado pelo suporte. O Deco, meu parceiro aqui de bancada, agora está ali no back-end, ali, cuidando dos nossos vídeos de nossa mesa, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Não esqueça de contribuir e de, acima de tudo, ouvir a voz do Espírito Santo, se ele estiver te chamando, tanto para contribuir quanto para contribuir a tua vida. Não tenha medo, seja forte e corajoso, aceite e vá, ok? Beijão, muito obrigado e fique com Deus.